Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Uma menina viralizou no TikTok dizendo que os jogadores da seleção não treinam pernas, que as pernas deles parecem palitos de sushi. E o pior, ela não tá totalmente errada. Gente, não é querendo ser pessimista nem nada, mas como exatamente a gente tá achando que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com os jogadores titulares da seleção com os cambitos desse jeito aqui? Com o menino Ney! Tô brincando. Nesse nível de desnutrição. Dá só um Jesus. close aqui nos cambitinhos do Rafinha. Olha, essas duas canelinhas parecem dois palitos de pegar sushi. Uou. Isso aqui, na Copa de 2006, tomasse uma bicuda do Zidane, nunca mais recuperava. Era perda total. Uou! Someone's mad. A garota realmente está muito brava. E ela tá vendo uma coisa real. Eu também olho pra perna do Rafinha, do Vini e penso: cadê aquele shape aesthetic de antigamente? Porque eu cresci vendo Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, Cafu. E a perna deles era imensa. Marquinhos é outro. Uou. Marquinhos é outro. Perdeu o pênalti pra gente em 2022. O que esse cara tá fazendo aí, pelo amor de Deus? Como que vocês acham que a gente vai ganhar Copa do Mundo? Como que vai ser a Hexa com os jogadores nesse nível aqui? Olha a perna. Marquinhos, eu já tô com ódio de você! Desculpa, eu não quero ser rude. Eu odeio mais o Paquetá. Quer dizer, ele até que foi bem. O Rafinha, eu já tô por aqui! Do Marquinhos. É uma preguiça do caralho, velho. É uma choração da porra. Ah, não xinga no meu canal, moço. Eu nunca fiz isso aqui! O cara tem uma vida de quem foi uma freira surda no Sudão na vida passada, jogador de futebol cheio de gostosa, cheio de Uma freira surda? No Sudão foi boa, eu não vou negar. dinheiro e fica enchendo o saco porque tem preguiça de fazer leg press, velho. Uou. Me diz se isso aqui é a panturrilha de um jogador de alta performance. É pra isso? É, aqui eu tenho que concordar com ela. Por essa imagem, não parece um atleta de alta performance. Isso ela tem razão. A pergunta dela foi certa. Essa aqui é uma panturrilha de alguém que joga em alta performance? E é exatamente a pergunta que eu fui investigar. Só que do jeito que eu faço no meu canal. Consciência, não com nostalgia. Porque a observação dela tá certíssima. Mas a explicação dela, easy girl. Pega leve com os rapazes. Isso aqui que esse cara fica nessa marra toda, que eu não sei o que não sei o que, e não faz porra nenhuma, já jogou 6 jogos pela seleção, não fez um gol, não deu assistência, não fez merda nenhuma. Ela tá bem brava. Ai, mas os caras são talentosos. Uou. Não, eles não são. Eles não são. Se eles Olha a perna do Ronaldo, recheado de lesões, fazendo amor na noite anterior dos jogos. Ronaldo era bem sapeca, mas jogava como um rei. Mas a pergunta que não quer calar, ela tá errada. Os caras não são talentosos. Atualmente, eles são talentosos ou não. Nessa parte aqui, ela tá um pouco errada. E não é opinião minha. É o que os números mostram. Segura comigo até o final que você vai entender por que a perna dos atletas afinaram. E não é o motivo que todo mundo pensa. Será que é só no Brasil ou o futebol do mundo inteiro mudou? Cola comigo! Vamos descobrir! Chapter 1, a.k.a. o capítulo 1. Olha isso. Roberto Carlos tinha 1,68 de altura e parecia ter 2 árvores no lugar da perna. Por que eu usei aspas? Eu não sei, mas eu adoro fazer isso. Ronaldo Fenômeno tinha um quadríceps muito aesthetic, absurdo. Adriano Imperador parecia um linebacker da NFL que entrou em campo por engano. Adriano era assustador. Olha o pescoço desse cara. Parecia um assassino treinado. E o Cafu, que corria 90 minutos, subia e descia a lateral inteira e ainda tinha as pernas gigantes. E não era impressão. Era real. Guarda essa imagem na cabeça, porque ela vai te enganar mais pra frente. se eles fossem, a gente tava todo mundo satisfeito, não tava nem se eles é feio, Uou. se eles é bonito, se a perna é grossa, se não é. Ninguém tava nem aí pra eles. Easy. Agora a gente tem um parâmetro diferente, né, gente? Dá uma Verdade. olhada no Ronaldo Fenômeno chegando na Copa do Mundo do Japão de 2002 pra arregaçar, mesmo depois de uma lesão. Olha as pernas desse cara! Depois de uma lesão extrema, não existe jogador na história que voltou de uma ruptura do tendão patelar. Os médicos deram 0% de chance do Ronaldo voltar aos campos, pessoal. É uma lesão bizarra. Era impossível. E ele ganhou a Copa. Respeito extremo por você, garoto. Isso aqui é perna de dinossauro, isso aqui não teve pra ninguém. Dá um close aqui nessa coxinha do Dunga. Que Cara, isso? isso aqui que era volante. Dunga ou Gaio do Street Fighter? De verdade, fazia gol pra gente, não deixava a gente passar vergonha. Dá uma olhada aqui Não. nesse potro Aí é mutante. Potro? do
do Roberto Carlos. Isso aqui era um cavalo, um quarto de milha. Honrava a camisa. Um quarto de milha, mano? Sério, vocês já viram panturrilhas igual a do Roberto Carlos? Look at this. Isso aqui não existe. Pera aí, pessoal, o vídeo já vai continuar. Mas se você quer ficar static, assim como os jogadores de antigamente, Roberto Carlos, Ronaldo, você precisa de uma proteína de qualidade. E se você não suporta o whey, se você não se dá bem com a proteína do leite, eu apresento pra vocês a Beef Protein. Cara, são 30 gramas de proteína por porção. E a tecnologia é fantástica, porque não tem nenhum gostinho de carne, não tem aquele ranço que algumas marcas não conseguem tirar. A Integral Médica tem mais de 40 anos de história e com muito investimento ela conseguiu. Eu realmente recomendo o Beef Protein. Dissolve facilmente, fica uma delícia com água. Você vai amar. Cara, tem gente que realmente não consegue consumir whey protein. Se sente inchado, fica com acne, tem intolerância à lactose. O whey protein é uma proteína fantástica. Mas se você tem esse problema, você pode ter 30 gramas de proteína por porção. Experimenta e me conta depois. É só escanear esse QR Code e aproveitar. E o pré-treino Prime já voltou pro estoque, pessoal. Esse pré-treino é sério. 2 tipos de cafeína, uma de absorção rápida e uma de absorção lenta. Você não tem crash durante o treino, você vai fazer o seu treino todo em alta performance e com níveis de energia estáveis. Isso foi uma sacada de gênio, porque muita gente reclama que logo depois do treino começar, a energia cai drasticamente. Não com esse pré-treino, porque ele tem 2 tipos de cafeína. Escaneie esse QR Code e me conta depois, porque eu garanto, você vai amar. Cola comigo. Let's get it started! Aqui, a menina tá coberta de razão. A perna do Ronaldo de 2002 era um dinossauro do Acre. Não, esse é o Ramondino. Mas sem dúvidas, ele era impressionante. A do Dunga também era imensa. Esses caras existiram e a memória dela não tá inventando nada. Capítulo 2. Chapter 2. Agora, olha os caras de hoje. São atletas bons, atletas incríveis. Alguns deles, poucos, como o menino Ney, melhor que os das antigas. Será? I don't know, but let's talk about it. Mas visualmente, eles parecem muito mais leves. Menos quadríceps, menos glúteo, menos aquele aspecto compacto, denso dos jogadores antigos. E aí, nasce uma pergunta que vale o vídeo inteiro. O que aconteceu com os jogadores atuais? Por que os físicos mudaram tanto? Vamos investigar. Capítulo 3. A minha primeira teoria foi: deve ser coisa do Brasil. Mudou alguma coisa na nossa base, na formação. Aí eu fui olhar o resto do mundo. França, Mbappé, mais conhecido como Donatello. Esse nome não sei falar muito bem. Chonaeneme. Chola não, Jesus kids. Saliba. Na Inglaterra, Bellingham, Declan, Rice, Bukayo Saka. E eu percebi uma coisa: mudou tudo. Não é o Brasil, é o futebol inteiro. O mundo todo afinou junto. O mundo todo emagreceu. Será a era das canetas emagrecedoras? Não, não tem nada a ver com isso. A minha dúvida ficou ainda maior. Será que tem uma Magic Pill? O que muda o corpo de um esporte inteiro ao mesmo tempo? Capítulo 4. A primeira explicação e a mais óbvia. Cara, eu tô amando isso de capítulo. E você tá gostando? Então deixa o like, que eu fiz uma investigação completa para descobrir o que aconteceu com as pernas desses caras. No capítulo 4, o jogo ficou absurdamente mais rápido. O atleta moderno faz muito mais sprint, muito mais aceleração, muito mais desaceleração, muito mais mudanças de direção. E ele repete isso dezenas, pessoal. Dezenas de vezes por jogo. Teve jogo que o menino Ney correu 12 quilômetros. E cada vez com menos tempo para descansar entre as ações. É um hit bizarro. Futebol é muito difícil. É tiro, pausa. É punk. E aí, você carregar quilos extras, mesmo que de músculo, vai te deixar em desvantagem no futebol atual. Vira uma espécie de peso morto. Cada quilo a mais é um quilo que você acelera, freia e troca de direção a noite inteira. Faz sentido, né? Sim, realmente essa tese faz sentido. Resolvido. Os caras ficaram mais leves porque o jogo exige velocidade. Só que tem um problema com essa teoria. Se fosse isso, esse vídeo acabava aqui. Mas ele não acaba. Capítulo 5. Agora eu preciso falar do elefante na sala. Por que você está pensando nisso desde o começo do vídeo?
E eu não vou fugir. Os físicos absurdos dos anos 90 e 2000 eram todos naturais ou eles amavam o suco? Calma, eu não vou acusar ninguém. Eu não tenho exame de ninguém. Isso aqui não é tribunal, não hoje. Mas tem um fato que ninguém discute. O controle antidoping de hoje não é nem de longe o mesmo de 20, de 30 anos atrás. Hoje existe um passaporte biológico. Existe teste fora de competição, teste surpresa, na casa do atleta, fora de hora. O cerco farmacológico apertou o esporte inteiro. Então, parte do físico de uma era inteira pode ter a ver com um ambiente que simplesmente não existe mais do mesmo jeito. Sim, muita gente tinha um segredinho sujo, né, Pogba? Desculpa. Mas olha que interessante. Isso também não explica tudo, porque se fosse só isso, os jogadores de hoje seriam magros e fracos. E eles não são máquinas, só que de um tipo diferente. Então a resposta ainda está incompleta. Ainda tem mais uma camada. Capítulo 6. Nos anos 90, a preparação era muito mais musculação tradicional. Era levantar peso, puxar ferro, ficar forte, ficar grande. Hoje é outro planeta. GPS em todo o treino. Por isso que eles usam aquela blusa static. Controle de carga, monitoramento de fadiga em tempo real. A tecnologia é bizarra. Treino de potência, não de volume. Prevenção de lesão, individualização atleta por atleta. E essa era uma reclamação do Ronaldo. Ele tinha que treinar igual todo mundo. O treino não era específico para o atacante que ele era. O objetivo mudou de raiz. Não é mais construir o maior físico possível. É construir o atleta mais eficiente possível. E o corpo eficiente não é o corpo grande, é o corpo que entrega o máximo de potência com o mínimo de peso. É tipo o Bodybuilding Classic, onde eles têm um limite de peso, mas precisam de potência máxima. Ou seja, os caras não pararam de treinar pesado, eles passaram a treinar para outra coisa. Hoje em dia, o treino é muito mais individualizado. Capítulo 7. Agora segura, porque aqui o vídeo vira. Até agora eu assumi que a perna ficou mais fina. Mas e se a perna não mudou? E se foi o resto do corpo que esticou? Eu não estou falando de baseball bat. Olha as alturas dos antigos. Roberto Carlos, 1,68. Cafu, 1,76. Ronaldo, 1,83. Agora, os de hoje. Chou Naemi, 1,87. Declan Rice, 1,88. Saliba, 1,93. Haaland, 1,95. O único nome que eu garanto que eu falei certo é o do Haaland. O mesmo volume de músculo num cara mais alto parece menor, é proporção. Estica a mesma perna num corpo mais comprido e ela afina aos olhos mesmo sem perder nada. Só que tem uma armadilha nessa teoria também. Look at Vini Jr., though. O Vini tem 1,76, exatamente a mesma altura do Cafu. E mesmo assim, a gente acha a perna dele um pouco mais fina. Então a altura explica os zagueirões europeus, mas não explica o ponta brasileiro. Tem que ter mais coisa. Tem que ter um segredinho sujo. E tem. Capítulo 8. Eu acho que o culpado desse vídeo inteiro é o Roberto Carlos. Look at this guy. Ele é um cavalo. Um quarto de milha. Olha que interessante. A moça chamou ele de cavalo quarto de milha e, sem saber, ela acertou em cheio. Porque é literalmente isso que a genética dele era. É uma genética rara, de alta performance. Deixa eu te explicar por que o Roberto Carlos não era um jogador normal com perna grande. Ele era uma anomalia genética que não vai se repetir. 1,68 apenas de altura. Fêmur curto, inserções musculares privilegiada. Centro de gravidade lá embaixo. A coxa dele media 61 centímetros. 24 polegadas. Num cara de 1,68. Para você ter ideia, é a coxa de um fisiculturista no corpo de um jogador de futebol, com a explosão de um velocista. Pega esse mesmo volume de coxa e põe num cara de 1,90, some. Vira uma perna normal. Não porque encolheu, mas porque foi distribuída em um corpo maior. Roberto Carlos não era régua. Ele era a exceção que a gente transformou em régua. Ele era imenso. Podia até mesmo ser um fisiculturista. Capítulo 9. E agora, a parte mais desconfortável.
A culpa também é nossa, da nossa memória, porque na mesma época dos monstros, jogando lado a lado, existiam caras como Rivaldo, Super Skinny, Bebeto, Denilson, que só driblava e não fez quase nada pela seleção. Easy, easy, easy. Aqui o assunto é fitness, mas eu não resisti. É verdade, quase nenhum gol. Pernas finas, corpo magro, franzinos até. Mas ninguém lembra deles quando pensa em um físico de jogador antigo. Todo mundo lembra do Ronaldo, do Adriano, de cheio de ressaca, mas ganhando tudo. E principalmente do Roberto Carlos. Os três estavam completamente fora da curva. A gente guardou na memória só os outliers e apagou o resto. E aí comparou o ponto fora da curva com a média do presente. Claro que ia parecer que tudo encolheu. E eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito: inocentes! Mas continuam não jogando muito perto das estrelas antigas. Sem dúvidas, a nossa seleção nos desapontou, não é mesmo? Mas tenhamos fé. Então, o que aconteceu com as pernas dos jogadores? A minha resposta honesta é: nada e tudo ao mesmo tempo, kids. Nada e tudo. Família honrava a camiseta da seleção brasileira. Tempo bom que não volta mais. Eu lembro dessa seleção como um sonho. Era a seleção que nego olhava e tremia na base, tinha medo de brasileiro. Agora a gente tem... E sobre isso aqui, o tempo bom que não volta mais, eu discordo. O tempo não piorou. Ele ficou mais rápido, mais técnico, mais difícil. Por favor, não perca as esperanças. Droga! Sim, nós perdemos um pouco de qualidade. Principalmente na coxa. E isso é um preço barato. Pelo que a gente ganhou no futebol como um todo. O jogo ficou mais rápido. A preparação virou mais ciência, mais eficiência. Não de tamanho. Os corpos esticaram. O controle do esporte mudou. Mas sim, comparada com a seleção antiga, a atual fede. A atual fede. Os jogadores de hoje foram acusados de terem perdido as pernas, de não estarem trabalhando duro o suficiente. Não acho que seja isso. Eu acho que nós não temos os mesmos talentos dos tempos antigos. A não ser pelo menino Ney. Mas o meu veredito, ele nunca vai mudar. Inocentes! Inocentes! Apenas quando o assunto são a finura das pernas. Pois esse shape mais slim no futebol é uma tendência mundial. Não é só no Brasil. Brasileiro. Agora a gente tem o quê? O Neymar fazendo agachamento Que e isso? aí a gente tem um monte de... Influenciadora termina casamento após flagrar marido fazendo atos obscenos com foto do Neymar. Homem brasileiro querendo comer o Neymar. E aí a gente vira chacota no mundo todo. Pera aí, eu vou ter que confirmar isso. Foto do Neymar que minha esposa não veja. Era dentro. É dentro. Era dentro demais. Entre aspas, era dentro. Héteros viralizam após comentários na foto do Neymar malhando. Héteros? Pera aí, só me vem uma coisa na cabeça. E esse aqui é o perfil do Instagram do Fabim. Fabim Bebê Oficial, o nerd mais forte que você já conheceu. Whoa, look at him! Is that a gay pride flag? É uma bandeira LGBTQIA+. Aparentemente alguém gosta de um baseball bat, um taco de beisebol, não é mesmo? Chocado! E só tem uma pessoa aqui que, se o meu parâmetro é coxa, que Quem? vai conseguir fazer alguma coisa por nós, que é o Hendrick. O seu parâmetro não pode ser só as coxas, moça! Mas olha a coxa do Hendrick, extremamente aesthetic. Ó a perna do Hendrick. Sei lá, esse moleque tem 17 anos, 18. Isso aqui vai ser raiz. É por isso que o Casimiro não gosta dele, entendeu? A gente fica pensando que é rivalidade. Na verdade, Casimiro tem muita inveja da coxa gostosa torneada do Hendrick. Jesus, woman. Casimiro é um bom homem, but he got old. Ele envelheceu. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, me siga no TikTok. Stay Natty, kids. Rodrigo Góes. Out! Jeitão aesthetic. Stay Natty, kids. Você faz amor com um soco. Baseball bat.